que já entrou. E aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, Corinto. Boa noite, Quinto Ofício. Boa noite, Bruna, Lígia. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está começando o segundo episódio da Livecast. A gente vai falar sobre intermediações imobiliárias, seus aspectos legais. E hoje é um prazer imenso ter a participação do Dr. Daniel Farias, sócio fundador do FFV. Ele vai conversar com a gente aqui sobre os aspectos, o que consiste a intermediação, tipos e vários outros pontos que são muito interessantes. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui, a participação de todos vocês. Eu vou convidar o Daniel para começar a live, gente. Pronto. Gente, estão ouvindo bem a gente? Tá boa a imagem? Eu vou desativar os comentários aqui, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar na caixinha de perguntas, tá bom? E no final da live a gente vai ver as perguntas e responder uma a uma. Pronto. Daniel, muito obrigado, amigo, por ter vindo para sua casa. Obrigado por ter aceitado o convite para participar. Esse é um projetinho que a gente começou realmente com muito carinho, uma ideia um pouquinho diferente, para trazer pessoas que são da área imobiliária, do setor imobiliário, tanto do jurídico quanto do prático, para conversar realmente sobre vários temas que a gente vê no nosso dia a dia. Você, que trabalha há tanto tempo nessa área com maestria, é realmente um prazer dividir esse tempo, participar do seu tempo e ouvir suas experiências e orientações. Que vai compartilhar com todo mundo aqui hoje, tá bom? Maravilha. Obrigado pelo convite. Primeiro, parabéns pelo projeto. Muito legal, tive a oportunidade de assistir o primeiro. Esse formato é muito interessante, é dinâmico, é um bate-papo mesmo. Eu acho que até nesse formato de bate-papo, mais contraído, flui mais, que a gente não tem a pretensão de ministrar uma aula, uma palestra. Assim, a ideia é a gente bater papo sobre um tema que é super bacana, que me interessa muito, que são esses aspectos práticos e legais da intermediação imobiliária. Então, Fabrício, é um prazer e vamos conversar sobre esse assunto. Pô, é bacana. Tá bacana. Bacana. Pois é, eu acho que vamos começar do início, né? No que consiste a intermediação? Tipo, quem é que pode fazer isso? Quem é que deve? Quem não deve? Que é importante também. Que tenha uma fiscalização. Vamos começar realmente do início. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é intermediar. Intermediar, como a própria palavra diz, significa estar no meio. Então, intermediar um negócio imobiliário é estar no meio desse negócio imobiliário. Vamos lá, pensar num negócio imobiliário. Eu tenho de um lado uma parte, vendedor, por exemplo, e tenho de outro uma outra parte, o comprador, por exemplo. Eu preciso de alguém no meio para intermediar, para fazer essa intermediação, para fazer com que essas partes se encontrem em algum momento. Sim. Bloqueou aqui o telefone. Tá, deixa eu desbloquear. Deixa eu desbloquear. Só reativar aqui o telefone rapidinho. Será que eu faço convite de novo? Não, tá ok aqui. Ah, tá? Porque aqui tá aparecendo pra ti? Não, tem que fazer. Acho que tem que fazer de novo.
volume aqui. O que a gente quer fazer? Estou tentando baixar o volume aqui. É aqui nessa tecla. Aqui. Tá total já. Tá. Eu vou mandar o convite de novo, então. Beleza? Já mandei. Chegou. Pronto. Perfeito. Bom, como a gente estava falando, né? Sobre o que é intermediação. Desculpa, se pedir para você repetir de novo. Daniel. Sim, então. A intermediação, como a própria palavra diz, significa estar no meio de uma relação. Intermediar é literalmente estar no meio. Sim. É aproximar um lado do outro lado, né? E essa aproximação é que faz com que o negócio se conclua. Perfeito. Se uma ponta, se uma das partes faz um negócio diretamente com a outra parte, não houve intermediação. Sim. Porque não há ninguém no meio. Sim. Unindo, né? Literalmente. Unindo. Sim. Não houve intermediação. Então, o vendedor de um imóvel, por exemplo, quando ele vende um imóvel diretamente para o comprador desse imóvel, não houve intermediário, não houve intermediador. Então, não há de se falar em corretagem, por exemplo. Agora, quando tem alguém no meio fazendo essa interligação, essa intermediação, aí sim nós percebemos a figura do intermediador, né? Do intermediário. E é isso que a gente está tratando hoje, da intermediação imobiliária. Sim. Que, por sinal, como tu falaste no início, e é o tema do nosso bate-papo, é uma atividade regulamentada. Né? Existe uma lei federal de 78, é a 6530, que regulamenta essa atividade. E essa atividade ela leva o nome de corretor de imóveis. Quem faz intermediação imobiliária no Brasil é um corretor de imóveis. Perfeito. Que, com base na lei 6530, é a pessoa que está autorizada a fazer esse trabalho de intermediação imobiliária. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Pois é, e esse cara unicamente está habilitado para isso, né? Vamos lá, o advogado, ele não tem competência para ser corretor de imóveis, a não ser que ele seja também, né, Daniel? Exatamente, a não ser que ele seja também. Como é uma atividade regulamentada, ou seja, tem uma lei que existe que diz quem pode, quem não pode, e quem puder, quais são os requisitos que ele deve cumprir para poder estar habilitado, só quem pode fazer essa atividade de intermediação é o sujeito que está habilitado, que é o corretor de imóveis. Sim, perfeito. Então, vamos lá. Nos termos da 6530, da lei 6530, diz lá que somente o corretor de imóveis pode proceder à intermediação imobiliária. É como me perguntaste, Daniel, e o advogado, ele pode intermediar um negócio imobiliário? Não, não pode. Se ele for única e exclusivamente advogado e não for um corretor de imóveis, ele não pode fazer intermediação. Sim. Não deve fazer. Sim. Porque é algo privativo do corretor de imóveis. Perfeito. Mas olha, eu sou advogado e quero também trabalhar com intermediação imobiliária. Eu posso? Pode, desde que você tenha habilitação legal para atuar como corretor de imóveis. Então você tem que fazer um curso específico, você tem que se inscrever no órgão de classe específico, que no caso aí é o CRES, sim, é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Que é Pará e Amapá, né, no caso. O nosso aqui é Pará e Amapá. Perfeito. Já existe um movimento para que o Amapá, algum dia, ele se torne um CRES independente. Existem algumas situações legais que determinam quando uma região pode se tornar um CRES independente. Tem que ter um número mínimo de corretores inscritos, sim, um número mínimo de corretores inscritos pagantes, enfim, existem algumas situações... Os pré-requisitos, né, que ali tem que ser atendidos para poder... Exatamente. Se emancipar. Exatamente, exatamente. Perfeito. O Amapá ainda é atrelado ao nosso, né? Sim. O nosso aqui é da 12ª região. Sim. Mas já há um sentimento, um movimento, um desejo do CRES, né, do Amapá se emancipar, que é o nosso CRES. E quando a gente fala também sobre a questão de poder fazer intermediação, eu acho que a gente também fala sobre essa pessoa, obviamente, receber honorário de intermediação. E para isso, tem que ter um númerozinho lá do CRES. Como é uma profissão regulamentada, né, eu só posso exercer aquela profissão regulamentada, sim, claro, se eu tiver habilitado.
Se eu quiser exercer uma outra profissão regulamentada, eu tenho que me habilitar para aquela outra profissão. Sim. Toda profissão regulamentada, via de regra, ela mantém, inclusive, uma tabela de honorários profissionais. Sim, né? perfeito. Os sindicatos ou os órgãos de classe de determinada categoria, eles estabelecem ali qual é o padrão, qual é a forma que aquele profissional daquela atividade regulamentada pode cobrar os seus honorários. E com a intermediação imobiliária não é diferente. Existem lá os padrões de cobrança para o intermediador imobiliário, por quanto ele vai cobrar uma venda, uma locação, um negócio de permuta. Locação por temporada, por exemplo, que é bem específica. Se foge um pouquinho Exatamente. do habitual daqui, eu acho. Daqui quando eu falo de Belém, enfim, a gente... Da nossa região aqui, né? Assim, uma coisa que eu comento muito, só falando um pouco sobre o mercado também, é que existe uma carência, pelo menos, assim, eu vejo como carência, de imóveis aqui, vou falar de Belém mesmo, prontos para locação por temporada. Eventualmente mobiliado, uma estrutura legal, para a pessoa passar 30 dias, até 90, no caso, falando de temporada, né? E realmente não tem. Então, por isso que eu falei também os honorários, que eles são um pouquinho diferentes, né? Para alugar por temporada. São diferentes. A tabela lá que trata de corretagem, ela estabelece uma forma diferenciada de cobrança de honorários quando o aluguel é para temporada. Porque o aluguel para temporada é aquele aluguel que não pode ultrapassar 90 dias. Perfeito. Geralmente, numa locação normal, que não é para temporada, a tabela de honorários diz que o corretor pode cobrar o valor correspondente a um aluguel. Perfeito. Para fazer aquela intermediação. Mas se eu for fazer uma locação para temporada, que no máximo é de 90 dias, não seria prudente ou coerente eu cobrar um mês de aluguel. Né? O correspondente é um mês, porque o aluguel todo é de 90 dias, 3 meses. Sim. Quer dizer que o corretor vai receber um terço da totalidade do que o proprietário vai arrecadar naquela locação. Nesse raciocínio, o corretor ia receber 4 meses no aluguel de um ano, né? Na proporção é a mesma coisa, que é inviável. Exatamente. Então, a cobrança do aluguel para temporada, a cobrança de honorários é diferente. A lei estabelece que eu posso cobrar, via de regra, 20% sobre a totalidade da alocação para temporada. Legal. Então, se eu vou alugar um imóvel por temporada por 90 dias a R$5.000 por mês, então estou tratando de uma alocação de R$15.000. Sim. O corretor poderia cobrar 20% desse valor, R$3.000, via de regra. Perfeito. Perfeito. O que eu vejo também nas questões de intermediação, é muito importante esse profissional habilitado, obviamente, ele entender, lógico, se ele quiser se destacar no mercado, né? Mas eu penso assim, que não é só apresentar as partes do negócio, não é só ele indicar, vamos falar do exemplo de venda e compra mesmo, o vendedor, o comprador. Existe todo vou colocar até um fluxograma para que possa efetive realmente esse negócio, essa intermediação. O corretor tem que pesquisar o imóvel, por exemplo, vamos supor que o cliente dele é o comprador. Pesquisar o imóvel com o cara, ver o que se adapta às suas preferências, estudar o bairro, ver a localidade, questão de metragem, se é nascente, se é poente, o andar, enfim. Para depois ver uma documentação, depois ver um contrato. Enfim, são vários passos que consistem nessa intermediação. E eu sei também que tem uns que terminam ali só na apresentação, né, Daniel? Tem gente assim que só junta e, bom, podem ir. Vamos com Deus. Juntou aqui, tá tudo certo, receberam os honorários, podem seguir com a vida de vocês. Enfim, não precisa ser só assim, né? Até porque o corretor tem responsabilidades nessas intermediações, certo? Ele tem ali obrigações na intermediação. Eu só estou reforçando isso porque não é só literalmente apresentar. Existe uma responsabilidade civil do corretor ali. Ele tem responsabilidade no que ele está fazendo. Inclusive, eu acho até interessante para corretores que tem um trabalho sério, obviamente, que tem um trabalho diferenciado, até fazer constar no contrato de compra e venda, voltando para compra e venda, que foi intermediado por ele. Ali ele vai ter uma responsabilidade tanto pelo negócio, quanto um compromisso em receber seus honorários, né? É os dois lados. Sem contar, falando de documentação também, é muito legal que esse corretor, quando o cliente dele é o proprietário, é o vendedor,
ele tem ali um contrato que autorize ele a anunciar esse imóvel, fazer essa intermediação, que ele tenha um controle das visitas que ele fez com eventuais possíveis compradores, para que ele comprove que a intermediação está acontecendo, está ocorrendo, que não está solta, que não são curiosos que estão olhando e que não ocorre essa intermediação, como você falou ainda agora. O cara está no meio, o corretor está no meio. Se ele não faz esse trabalho legal, ele pode ser excluído desse meio, né, Dani? O proprietário pode falar e ele fica fora. Eventualmente, sim, né? Sim. Tu tocaste num ponto muito importante aí. Contrato. A gente já conversou aqui que a gente está diante de uma profissão regulamentada. Sim. Não é? Então, o corretor, quando ele é contratado, ele presta um serviço. Quando ele presta um serviço, o ideal é que ele combine com a outra parte qual é o serviço que ele vai prestar, como ele vai prestar, quando ele vai prestar, onde ele vai prestar e quanto ele vai receber por aquele serviço. Perfeito. Isso tudo eu digo através de um contrato. Então, eu sou corretor e vou contratar a prestação do meu serviço com uma pessoa. É bom que eu esclareça as regras do jogo. Então, eu me utilizo de um contrato de prestação de serviços. Quais serviços? Serviços de corretagem imobiliária, serviços de intermediação imobiliária. Então, nesse contrato, quanto mais clara for a prestação do meu serviço, melhor para mim e melhor para outra parte. É o famoso combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro. E, além do combinado não sair caro, eu tenho um instrumento legal que, em caso de inadimplemento, eu possa cobrar os meus honorários. Perfeito. Eu ainda vejo muito corretor trabalhando sem contrato. É aquela história. Fulano, eu tenho uma casa para vender minha. Vende para mim? Ah, vendo. Quando é que vai me pagar de comissão? Ah, a gente acerta aí. Aí o corretor mergulha no mercado, começa a falar com um, com o outro, com um, com o outro, e arruma um comprador. O comprador vai até lá, ele intermedia o negócio e tal, o negócio sai. Mas e se esse proprietário não quiser pagar para ele? Onde é que está escrito que ele tem que pagar? Sim. Onde é que está escrito quanto ele tem que pagar? Qual o compromisso desse proprietário com ele, né? Que é isso, né? O contrato é qual o compromisso do cara? Onde é que está dizendo? Exatamente. Aí o corretor fica chateado. Oh, mas o cara não me pagou, eu que vendi o imóvel e tal. Esse corretor precisa ter um contrato de prestação de serviços, de intermediação imobiliária. Então, nesse contrato vai estar dito qual é a minha obrigação enquanto corretor. Eu tenho que intermediar, eu tenho que tratar de documentação, eu tenho que mostrar o imóvel, eu tenho que concluir o negócio. Até onde vai o meu contrato? Sim. Quando perguntar, Daniel, tem muito corretor que apresenta as partes e dá um tchau e vai embora. Né? E o day after, né? E o dia depois, e o dia seguinte, o que acontece? Se eu tiver um contrato muito bem feito, dizendo o que eu tenho que fazer, está ali escrito. Então, vamos lá. Eu vou vender o meu imóvel. Eu contrato um corretor. O corretor me apresenta um contrato e nesse contrato diz, olha, Daniel, a responsabilidade por mostrar o imóvel é minha. Antes de vender esse imóvel, eu vou examinar a documentação desse imóvel para ver se ela está apta. Da medida que eu for achando interessados, eu venho e te trago propostas escritas. Perfeito. Quando eu fechar o negócio, ainda é minha obrigação eu acompanhar o comprador para lavrar a escritura de compra e venda e após o registro. Por esse serviço, eu vou te cobrar o correspondente a 5%, ou a 6%, ou a 7%, o que for acertado. E esse pagamento vai acontecer no dia tal. Né? No pagamento na hora do sinal, se o sujeito for financiar, é só quando sair o financiamento. O que eu ajustar com ele? Vou botar um marco temporal, né? Ali um momento onde o negócio vai acontecer. Aí tu percebes que com um contrato desses, não tem dúvida. Né? Vendi. Mostrei. Examinei a documentação? Sim. Acompanhei o comprador até o final? Sim. E se o cliente não quiser me pagar? Eu tenho um instrumento legal que eu posso dizer, meu amigo, você me contratou, eu fiz tudo o que eu prometi, agora tu tens que ter a contrapartida. Sim. E se esse proprietário não pagar, por exemplo, os honorários de intermediação?
com esse instrumento legal, eu ajuizo uma ação sumária de cobrança de honorários profissionais e vou ganhar a ação. O grande problema é que tem corretor que não se utiliza de contrato. É aquela história, vende para mim, vende, sim, sim. Tá. Tu não quer tentar aqui, não sei o que, assim, é isso mesmo. E aí vende, se acha no direito de receber, o proprietário, às vezes, não se acha no direito de pagar, e o corretor, ele não tem um instrumento legal que ele possa se utilizar para ajuizar uma ação, por exemplo. Sim. Se ele for no judiciário, ele pode, ele vai dizer, excelência, eu fui contratado para intermediar o negócio. Ele vai perguntar, tá bom, cadê a prova? Você tem um contrato? Você tem um documento, uma autorização? Não tem nada. Você tem uma testemunha que viu o proprietário te contratar e você não tem nada mesmo, não. Você percebe que ele fica muito fragilizado nessa relação. Sim. Então, o ideal, eu sempre digo isso, é que o corretor ele trabalhe com um contrato de prestação de serviço. E existem alguns tipos de contrato de prestação de serviço previsto na legislação. Existe o famoso contrato com exclusividade. Sim. É a menina dos olhos do corretor. É a menina dos olhos do corretor. O contrato com exclusividade é aquele contrato em que o proprietário assina em favor do corretor e diz que só ele pode concluir aquele negócio, só ele pode intermediar aquele negócio. Então, é uma segurança para o corretor. Sim. Né? Porque ele sabe que qualquer decisão de venda vai partir dele ali. Inclusive, Daniel, só fazer um comentário sobre essa questão de exclusividade. O que eu vejo um pouco por aí? Alguns proprietários ficam reticentes em fechar um contrato de exclusividade com o corretor, porque ele acha que ele colocando o imóvel dele com mais corretores, ele vai ter mais possíveis clientes. Não necessariamente. Sem contar que a chance desse proprietário ter uma porrinhação na cabeça dele de pessoas aleatórias procurando ele e anunciando muitas vezes o imóvel em preços diferentes, como eu já vi, o risco é enorme. E onde eu quero chegar? Nos nossos imóveis que a gente tem para intermediação, enfim, com exclusividade, eu sempre falo para o proprietário, mas Fabrício, o meu primo, meu amigo é corretor, tem um amigo meu que está fazendo. Amigo, nada impede que vamos supor, o proprietário tem um contrato de exclusividade comigo. O outro corretor traz um cliente para ele, possível comprador. É normal eu, por exemplo, tenho essa exclusividade com esse outro corretor, fazer uma parceria. Eu tenho o proprietário, comprador, que é o cara que tem exclusividade comigo, ele tem o comprador. A gente faz uma parceria e fica todo mundo feliz. E assim, isso acontece rotineiramente em vários negócios imobiliários, inclusive sem exclusividade. Quantos negócios a gente já viu, Daniel, que tem 3, 4 corretores? E não tem... É comum. Ainda mais quando são valores diferenciados, ou tem permuta, ou tem várias coisas envolvidas. Tem várias pessoas envolvidas. E o vendedor, que no geral é isso, ele paga o mesmo valor de comissão e essa comissão é dividida pelas partes ali. Então, assim, na minha opinião, a exclusividade, ela dá um norte muito bacana, uma segurança muito legal para o vendedor e para o corretor, sinceramente, não faz muita diferença. Para o corretor, eu digo, os outros que não têm exclusividade com esse. Porque é normal. Os caras procuram a gente para fazer parceria. Os caras dizem, pô, Daniel, tem tal imóvel, Fabrício, não tem? Assim, assado, eu tenho. Então a gente procura. Pô, se tem alguma coisa no mercado, sim, que tem um cliente interessado, e eventualmente vai fazer parceria. E acho que isso ajuda a classe, inclusive. Que as pessoas trabalham juntos, dividem tarefas, dividem trabalho e colocam dinheiro no bolso. Tipo, a exclusividade, eu acho que é um bom caminho. É isso. Eu concordo, tá? A exclusividade é a segurança. Uhum. A exclusividade é você eleger o teu corretor focal point. É o teu ponto focal. Imagina, se tu pegares o teu imóvel e distribuir para 2, 3, 5, 10 corretores no mercado, imagina a confusão que vai ser a tua vida. Sim. Porque são 10 pessoas oferecendo o teu imóvel, 10 pessoas agendando visita para o teu imóvel. Então, imagina se as 10 ou das 10, 3, 4 marcarem para o mesmo dia a visita, vão chegar 3, 4 pessoas diferentes ali. Se o cara estiver morando, né? Se o proprietário não estiver morando, nossa. É inconveniência. Exatamente. Quando eu trabalho com exclusividade, quando o proprietário concede uma exclusividade para o corretor de confiança dele, ele está dizendo que o focal point daquele negócio é aquele corretor. Pô, mas surgiu um outro corretor que tem o comprador para aquele imóvel. Ele tem que procurar o focal point. Né? O proprietário, a postura do proprietário, inclusive, tem que ser essa. Meu amigo, olha, eu elegi o meu corretor de confiança.
que é o focal point dessa relação. Então, procura ele, acerta com ele, alinha com ele. Isso não vai sair mais caro para o proprietário. Exato. Porque se no contrato de exclusividade, se no contrato de prestação de serviço, a gente estabeleceu que a comissão é 5%, ele vai pagar 5%. Se o corretor da exclusividade quiser fazer parceria, e é válido isso, é saudável isso, ele vai pegar os 5% dele e vai fazer a parceria com o colega que está trazendo esse comprador. E o negócio vai ser feito de forma segura, tranquila, com o corretor de confiança desse proprietário. O grande problema é que as pessoas, às vezes, ainda imaginam que se eu passar para 3, 4, 5 corretores ao mesmo tempo, isso vai trazer mais velocidade para a minha venda, ou isso vai fazer com que eu possa leiloar o imóvel e vender um pouco mais caro, o que não é verdade. Aliás, imagina, se tu passas na frente do imóvel, tu vês o mesmo imóvel com 3, 4 placas de corretores diferentes. Eu pensaria, rapaz, esse imóvel tem alguma coisa errada, porque tem tanta gente querendo vender e não vende, e tem alguma coisa errada. Né? Talvez isso passe essa má impressão. Então, eu já não gosto, Daniel, quando eu vejo, eu particularmente, tá? Se tiver uma opinião oposta também, fica à vontade, até para eu ver outra perspectiva, mas eu já não gosto quando o imóvel tem placa vende/aluga. A mensagem que eu recebo, que eu aqui faço a leitura, é que o cara aceita qualquer negócio. O que ele precisa despachar o imóvel ali. Lógico, né? Não necessariamente por isso que está barato, mas ele quer se livrar do imóvel. Seja como for, ele precisa transformar, dar liquidez para esse imóvel. Porque ele provavelmente está tendo despesa ali, enfim, e não está girando. Imagina 3, 4 placas de corretor. Nossa, foi parecendo um carnaval. Fora o risco que tu falaste de preços diferentes. Sim, né? eu já vi. Já deve ter visto também, eu já vi isso. Existe uma prática que, inclusive, é proibida, que é a chamada overprice, que é o sobrepreço. E é muito comum também o corretor ser assediado para isso. Sim. Então, o sujeito quer vender um imóvel e o corretor diz, olha, os meus honorários é 5%, por exemplo, sobre o valor da venda. E o proprietário fala, não, faz o seguinte, eu quero tanto limpo na minha mão, o que tu venderes a mais é teu, pode oferecer mais. Isso é o overprice, é o sobrepreço. Na verdade, essa prática é proibida. Né? O corretor ele deve sempre estabelecer um percentual sobre o valor da venda. É o que manda a boa técnica. O overprice, em tese, não é permitido. Sim, perfeito. E assim, eu vejo também o seguinte, imóvel 500 mil, o 5% é 25 mil. Beleza. Não, o que tu vender para cima aí é teu. Mas se ele vender aqui nesse 50, o proprietário vai ficar aborrecido, né? Tem isso também, né? O para cima é teu até os 5%. Se estiver ganhando 20% do meu imóvel, eu não vou querer também. Entender? Aí isso é ponto de conflito. Sim. É ponto de conflito. Sim. E tem uma coisa interessante também, tu tocaste no assunto. Muita gente se engana que o corretor sempre é o corretor do vendedor. Sim. Sempre o corretor atua para vender Sim. o imóvel. Sim. Nem sempre isso é verdade. A pessoa pode ser contratada como corretor do comprador. Sim. Isso pode acontecer. Eu quero contratar um corretor para comprar um imóvel para mim com segurança, examinando a documentação, naquelas características. E o corretor do comprador pode cobrar um percentual, sua comissão de corretagem, por fazer o trabalho de comprar o imóvel para a pessoa. Sim. Sim. Não necessariamente o corretor é o do vendedor. Muita gente me pergunta, Daniel, quem tem que pagar a comissão do corretor? É sempre o vendedor? Não necessariamente. Eu costumo dizer que quem paga a comissão do corretor é quem contrata o corretor. Perfeito. Eu já fui contratado para comprar imóveis, por exemplo. Sim. Como também já fui contratado para vender. Sim. Acho que um grande exemplo seria leilão, por exemplo. Leilão. Leilão é um exemplo grande, um exemplo forte. Sim. A pessoa quer comprar um imóvel mais barato, não tem a expertise, né, de participar de leilão, não tem esse domínio jurídico do pós, o que fazer para comprar um imóvel no leilão, legalizar esse imóvel, desocupar esse imóvel, porque às vezes ele está ocupado. Então, geralmente, ele contrata o advogado, ou o corretor, enfim, que tem essa expertise, para a compra do imóvel. Sim. Ele não está vendendo, ele está comprando. E isso acontece muito. Sim. E falaste agora sobre advogado, corretor, me veio me ocorreu o seguinte. Em algumas etapas da intermediação,
tem uma linha tênue ali, talvez, do que seja a atividade do corretor e, eventualmente, do advogado. Então, só comentando sobre parceria, sobre trabalho, sobre questões multidisciplinares também. É legal um corretor ter um advogado que assessore ele, ou trazer também para o jogo um advogado em alguma parte dessa intermediação que ele não domine. Eventualmente um contrato. Às vezes, porque o que acontece? Tem corretor que faz intermediação de venda de imóvel novo. Nada contra, inclusive, muito legal o trabalho de imóveis novos, inclusive muito bonitos. Mas acredito eu que não seja uma grande preocupação do corretor com a parte técnica contratual. Porque aquele contrato ele já vem pronto, já tem um formato ali e dificilmente é alterado alguma coisa, por várias questões técnicas, jurídicas e negociação, óbvio. Mas quando a gente está falando de avulso, de usado, às vezes tem uma negociação que são um imbróglio maluco. É dinheiro daqui, dali, carro, moto, entrada, parte financiada, parte em permuta, parte paga parcelada, cheque por dia tal, escritura, com cláusula resolutiva, um negócio assim, maluco, que às vezes estão um pouco fora do domínio do corretor. E um advogado, com certeza... Não, totalmente. A relação, eu costumo dizer até o seguinte, que a atividade do corretor faz com que ele necessite ter conhecimento jurídico, o mínimo que seja. Claro que o conhecimento jurídico do corretor, a não ser que ele seja advogado também, que ele tenha uma formação jurídica, o conhecimento dele é limitado. Então, é muito prudente que um advogado acompanhe certas negociações. Como tu falaste, venda de imóvel na planta é uma venda, juridicamente falando, mais tranquila. Porque se eu lancei aquele empreendimento, se eu fiz aquela incorporação, se eu já tenho o memorial descritivo averbado à margem da matrícula, se eu já tenho o RI, é porque juridicamente aquela incorporação ela já foi avalizada pelo cartório de registro de imóveis. Sim, perfeito. Já existe um contrato padrão que foi formulado pelo departamento jurídico da construtora. Então, o corretor que está ali na ponta vendendo, ele não tem grandes preocupações sob o ponto de vista jurídico, a não ser explicar ali as cláusulas do contrato e tal. Sim. Mas a função dele é mais comercial, é mais negocial. Né? Convencer o cliente que aquele produto atende às suas necessidades, demonstrar que o valor de mercado está dentro, né, do que é praticado na região. Juridicamente, a preocupação dele não é tão grande. E se ele tiver alguma preocupação um pouco maior, ele vai solicitar que o jurídico da incorporadora apareça ali e esclareça qualquer cláusula de dúvida. Ele tem todo o background ali, né? Já na venda do imóvel avulso, não. A gente não tem esse selo muitas vezes. Às vezes, um proprietário está vendendo um imóvel que falta fazer o inventário. Esse imóvel é do pai, que faleceu, né? E tem uma mãe que não fez o inventário, e tem outros irmãos que são os herdeiros. Tem briga no meio. Tem litígio. Sim. Então, invariavelmente, para imóvel avulso, o tratamento jurídico é mais refinado. Eu preciso ter um olhar, eu preciso fazer uma due diligence para aferir a idoneidade do imóvel, para aferir a idoneidade dos vendedores, para aí sim eu dar o sinal verde e proceder com a venda. Então, o trabalho do corretor ele é muito próximo com o trabalho do advogado. Sim. Por isso que... em grande medida, seria muito bom que o corretor tivesse um amplo conhecimento jurídico. Se ele não tivesse amplo conhecimento jurídico, ele precisa servir de advogado, não tem jeito. Não, com certeza. E assim, isso que você falou da DU, fazendo aqui, levantando a bandeira da DU, eu acho importante que a prática de trabalhar imóveis, intermediar operações imobiliárias com imóveis regulares é muito importante. Vamos lá. Lógico que tem várias outras questões que tornam importante o imóvel estar regular. Mas, assim, eu acho que é mais uma forma de fomentar e estimular que as pessoas regularizem seus imóveis. Onde eu quero chegar? Eu conheço corretores que só trabalham com imóvel devidamente registrado. Que ele não anuncia enquanto estiver registrado. Que ele faz a DU, ele até vende o produto da legalização ou indica alguém para fazer, mas ele não pega. Porque aquilo ali vai dar um problema e não tem segurança o negócio ali. Tem algum imbróglio que não vai dar. Vai fazer um contrato ali que nunca vai ser registrado, que nunca vai ser transferido, que talvez até pode ter TDI errado, mas assim, escritura, registro não vai sair.
Então, estimular isso para os proprietários que regularizem, que façam o caminho corretinho, isso gera vários outros negócios, gera segurança jurídica, gera arrecadação para cartório, para o município, para corretor, para advogado, para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, isso é mais uma parte dos serviços das fases de intermediação que eu acho interessante que apliquem mesmo, os corretores apliquem, se capacitem para fazer ou façam parcerias com quem saiba ou indique alguém para fazer. Porque faz toda a diferença. Às vezes, como você está falando, você imagina, é importante o corretor ter um contrato de prestação de serviço para ele colocar no papel que é combinado dele com o cara que está pagando horários para ele. Porra, imagina o quanto é importante ter um documento regulado do imóvel para não dar problema entre os três. Entre quem está vendendo, quem está comprando e o corretor que está o nome no meio ali do negócio. Então, é uma questão muito, muito válida. E sempre que eu puder, eu falo isso. O percentual que a gente tem de imóvel irregular, que no Pará, é enorme. Lógico, tem vários fatores, questão dos custos, enfim, informação. Cultura mesmo, né? De não legalizar os imóveis. Exatamente. De não priorizar isso. A gente sabe que o cara deixa, empurra aquilo com a barriga para quando ele precisar, e quando ele precisa é de hoje para amanhã. É sempre assim. Não, tem que ser agora, porque não sei o que, senão eu vou perder o negócio. É sempre assim. Então, tentar mudar um pouquinho isso, eu acho que realmente é bom para todo mundo. E o corretor, ele detém responsabilidade civil. Sim. Isso é importante, tá? O corretor detém responsabilidade civil por todos os atos que ele pratica. O corretor é a pessoa que entende de imóvel. Sim. Embora em algumas vezes ele não tenha conhecimento jurídico, mas é a pessoa que conhece imóvel, pelo menos deveria conhecer. Sim. Quem está comprando, quem está vendendo, é leigo, muitas vezes. Não entende, não sabe o que é um imóvel legalizado, não sabe o que é uma escritura, não sabe o que é um registro. E muitas vezes ele está contratando o corretor para ter uma tranquilidade também, Para né? ter uma tranquilidade. Então, quando o corretor vende ou negocia um imóvel que não está regular, se ele não deixar muito bem claro isso, e fazendo com que o comprador, por exemplo, acredite que esteja comprando um imóvel regular, imóvel este que não está regular, eventualmente esse corretor pode responder por isso. Pensa comigo. Perfeito. Uma pessoa está comprando um imóvel. A pessoa contratou um corretor. Em tese, ela está contratando um corretor para ela ter a segurança jurídica de fazer aquele negócio. O corretor oferece para ela um imóvel que não está regular. Não tem escritura, não tem registro, enfim, está invisível do ponto de vista jurídico. E o corretor vende esse imóvel para essa pessoa, garantindo a ela, talvez, que o imóvel está 100% regular. A pessoa é leiga. Tem uma besteirinha para trocar ali também. Não, isso aqui é fácil. Resolve. A pessoa paga, compra o imóvel. E esse imóvel não está regular. Quem sabe se ele pode ser regularizado algum dia? Quem sabe? Sim. Qualquer prejuízo que essa pessoa experimente por conta desse negócio, conduzido por um profissional que não foi claro, que, enfim, até em algumas vezes pode ter ludibriado essa pessoa, Claro. ele responde, ele tem responsabilidade civil por esse ato. Então, é importante, como tu falaste, que o corretor se capacite, ou pelo menos tenha parceiros que tenham essa capacitação, para que ele possa fazer o negócio claro, tranquilo, transparente. Sim. Daniel, está me dizendo então que eu não posso, enquanto corretor, vender um imóvel que não tem escritura? Não, não é isso. Eu posso vender um imóvel que não tem escritura. Eu só preciso esclarecer para quem está comprando que esse imóvel não tem escritura. E se ele estiver disposto a fazer essa compra, eu intermediar esse negócio. Sim. O que eu não posso é vender um imóvel que não tem escritura nem registro, dizendo que tem. Perfeito. Porque aí eu vou causar um dano para alguém em algum momento. Então, esse olhar, essa capacitação, isso é importante. E existem corretores que não têm esse discernimento. Nem sabem, talvez, se o imóvel está regular ou não está regular. Sim. Perfeito. Existem esses profissionais. Como em todas as profissões, existem os bons profissionais, existem os maus profissionais. Na corretagem não é diferente, pode acontecer. Então, mais do que nunca,
é necessário que o público em geral procurem os bons corretores, aqueles corretores que têm, né, uma capacitação, que têm aí, enfim, que façam cursos, se atualizem. Isso é o diferencial do corretor. O grande diferencial do corretor é isso, é capacitação. Claro, desenvoltura, conhecimento de mercado, mas essa capacitação para ter esse olhar jurídico mais afinado, isso é super importante. Até para ele não se meter em bronca, ele, sem querer, ele mesmo, sem saber. Sem querer, às vezes não é por má fé, Sim. Às vezes é por desconhecimento. Perfeito. O corretor às vezes não sabe, não conhece, não sabe que aquele imóvel não tem. Deveria saber, né? Deveria saber, mas a gente sabe o que acontece. Sim. E assim, né, a gente há de ouvir, falando sobre capacitação, que muitas informações, vou colocar assim de forma bem genérica, acaba-se tendo contato com ela na prática. Então, um cara que faz vários negócios e que ele se informa que ele está no game, como tu falas, ele vai captar mais informações, além da parte técnica, obviamente, de estudar, mas o cara ali no jogo, ele realmente participando, indo mais além, não só juntando as partes e entregando, ele vai galgando ali a experiência, a expertise, para ele poder entender o que tem e o que não tem que fazer, enfim, e não se meter em roubada e colocar ninguém em roubada. E o que tu falaste agora sobre vender um imóvel que não tem escritura, aí eu vou voltar para a questão da DU sobre fomentar, estimular que as pessoas regularizem seus imóveis. Por que eu falo sobre isso? É muito claro, às vezes as pessoas não percebem isso, mas é muito claro que se eu tenho duas casas, uma do lado da outra, espelhadas, vamos colocar assim, uma nem tem matrícula, não tem nada. É um sumiço, um embrólio maluco. E a outra está registrada, eu posso financiar, eu posso dar em garantia, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem como eles terem um preço de mercado. Impossível. Ou se tem, como eu já vi acontecer, não, por aqui vale 1 milhão, daqui também vale 1 milhão. Mas se eu tenho um problema que vai me custar 300 mil, então eu vou pagar 700 mil. Então, assim, vale, mas não recebe. Fora a segurança jurídica, né? Zero. Zero. Tem um imóvel que está registrado, eu vou conseguir finalmente transferir para o meu nome, transferir para o nome dos meus familiares. Na hora que eu partir, que eu morrer, eu consigo deixar de herança, eu consigo transferir para os meus herdeiros. Um imóvel que eu não tenho isso, eu não tenho nada. Eu tenho a posse. E eu estou ali sem deter a propriedade. No Brasil, a propriedade imobiliária ela só se transfere mediante o registro perante o cartório de registro de imóveis competente. As pessoas elas precisam entender isso. E não é só a facilidade na venda, é eu ter um imóvel legalizado. Eu sempre uso esse exemplo de carro. Eu tenho um carro que tem o DUT, está todo ok, e tenho um carro que não tem DUT, que não tem documento, não tem nada. Cabrito, né? Cabrito. Os dois são exatamente iguais. Qual dos dois tu comprarias? Com certeza. Claro que eu vou comprar um carro que tem documento, está regular. Se eu comprar o outro, tá lindo o carro. Tá lindo o carro. Mas, meu amigo, eu vou ter um problema. Eu não vou conseguir vender lá na frente. Quanto vai custar para eu legalizar esse carro com o meu nome? Será que vale a pena? O raciocínio para imóvel é igual. Perfeito. É igual. Por exemplo, não que não dê para regularizar, mas tu está botando investimento num negócio que tem um problema ali. E o outro não, o outro está redondo. Muito mais fácil de ter um retorno. O outro, tu não vai nem conseguir verbar a obra na matrícula. Vai ter dificuldade. Nem vai conseguir verbar, nem a matrícula tem, e o outro com certeza vai girar muito mais rápido. E assim, eu vejo também, Daniel, hoje, falando sobre capacitação, sobre mercado, existem inúmeras ferramentas de intermediação. Cara, tem uns colegas nossos aí, eu tenho que citar o nome do Carlos Neto, que é um monstro da rede social. Gente, tem OLX, placa, Instagram, YouTube, Facebook, patrocinado no Instagram. Tem palestra, curso. Eu digo assim, tanto para você usar como ferramentas para captar intermediações, quanto para usar todas essas ferramentas para obter conhecimento. Porque vale para os dois lados. Então, é outra questão que o corretor, o intermediador imobiliário, ele tem que aproveitar todo esse conteúdo que a gente tem disponível, meio que de graça, como que a gente está debatendo aqui agora, e realmente suprir essa necessidade de se destacar no mercado. Porque eu acho que depois da pandemia,
a quantidade de conteúdo que a gente tem hoje, de graça, de informação. Lógico, tem que haver um crivo também, não é tudo verdade absoluta, mas está mais próximo. Pô, Daniel, quando eu te conheci há 10 anos atrás, cara, que o curso de corretor ele levava 3 meses, ele era modulado, todo sábado. Um sábado por semana, enfim. Eram 12 aulas. A informação era muito pequena. No curso, sendo bem sincero contigo, mas e onde consegui mais conhecimento, mano? Há 10 anos atrás, sem WhatsApp, eu não tinha internet em casa. Na verdade, nem existia o WhatsApp, né? O telefone não era smartphone, se eu tô falando de 2012. Não tinha nada. E hoje a quantidade de recursos é muito melhor. Muito bacana. Muito bacana. E é uma oportunidade realmente de aproveitar e de querer fazer diferente. Porque um post que eu vi que é o seguinte. É um piloto de helicóptero com um cameraman do helicóptero. Aí do lado está um drone. Dizendo que os dois não evoluíram, os dois perderam o emprego. Então, assim, realmente buscar está sempre melhor. Senão, vai ficar para trás. Assim, em relação a conteúdo, tá? Cursos, pós-graduações, treinamentos, hoje você tem uma gama enorme de material para você estudar, para você se reciclar, né? Conhecer um pouco mais. Você tem uma gama enorme de cursos. Claro, tem que fazer os bons filtros, né, para você eleger aí os cursos, os treinamentos que são adequados para o que você quer. Mas realmente você tem uma gama gigante. E o que tu falaste de canais de comunicação, canais de venda, hoje tu tens N canais, né? Há algum tempo atrás, as vendas aconteciam da maneira tradicional, ou seja, tu tinhas que postar anúncio no jornal, né? Anunciar nos jornais de grande circulação, anunciar no domingo. Sim. Hoje tu tens portais de anúncio, tu tens WhatsApp, tu tens Instagram, tu tens uma série de canais que tu pode se utilizar para promover o teu produto, né? Daniel, me lembro, eu entrei na TV do Barbosa, né? Que Deus o tenha. O que o Barbosa gastava com um anúncio no jornal, no domingo, na época a Tenda Gafisa, que estouradíssima, era absurdo. Era tomado o jornal classificado de logo da TV do Barbosa. Isso ficou para trás. Hoje é tour virtual no Instagram, você clica e você gira o celular. Nossa, é muito bacana. A evolução é gigante, né? Falando em Barbosa, eu lembrei de uma história dele. Barbosa é um querido, um grande amigo que o mercado imobiliário perdeu. Eu lembro que ele dizia o seguinte, ele era de uma escola de venda antiga, né? Que ele era super arrojado, que ele ia atrás do cliente dele, ele ficava atrás de uma mesa esperando, então ele ia atrás. Ele contava uma história que ele dizia assim, que quando ele começou a vender, ele vendia linha telefônica. Barbosa era um grande vendedor. Acima de tudo, ele era um grande vendedor. Sim. O que ele tivesse para vender, ele venderia. Lógico que com o tempo ele acabou se identificando mais com imóveis e tal. Mas ele dizia que ele era de uma escola de venda, que ele era super arrojado, ia para frente e tal. E ele, na época, vendia, ele contou essa história, ele vendia linha telefônica fixa. Olha só, naquele tempo isso valia um dinheirão. Comprava literalmente um número, né, Zé? Números, comprava uma ação da companhia telefônica, uma ação, tá? E ela te dava direito a uma linha telefônica. E isso era muito caro na época. E depois dele se meter em venda, a gente começou a vender outros produtos. Começou a vender consórcios, vendia tudo que punha na mão dele, ele vendia. Eu não duvido mesmo, porque o cara era pra frente. E ele contou uma história que era a seguinte. Ele falou, rapaz, como eu sabia que quem comprava telefone era gente que tinha dinheiro, quando eu comecei a vender consórcio, ele falando, eu andava na rua olhando para cima. Eu perguntei, mas Barbosa, olhando para cima, por quê? Porque eu procurava onde tinham aqueles fios telefônicos para ver onde era a casa, porque eu sabia que naquela casa a pessoa tinha dinheiro, ela era abastada, então eu ia lá bater para vender meu consórcio. Olha só a sacada do... Porra, identificando o nicho mesmo. O nicho de mercado. Pô, esse cara tem dinheiro, porque tem um telefone na casa dele, então eu vou bater aqui porque eu vou vender um consórcio para ele. E assim, essa era uma informação que ele tinha naquele momento, naquela circunstância, para identificar um possível comprador dele, para poder vender o seu produto. Hoje tu tens N possibilidades de identificar o teu comprador. Você pode fazer uma postagem no Instagram direcionada para aquele
público, para aquele nicho, para aquela idade, para a pessoa que mora naquele bairro. Ou seja, os canais de venda hoje, é que eu nem sou dos melhores assim para falar sobre Instagram, sobre rede social, mas a gente conhece um pouquinho dessas ferramentas e isso é uma facilitação gigante que há tempos atrás a gente não tinha. Então, quem puder usar e souber usar essas ferramentas ao seu favor, realmente vai sair na frente, não tenho dúvida disso. Perfeito, perfeito. E assim, né, na intermediação a gente tem várias formas, né, de fazer. A gente falou sobre locação, falou sobre compra e venda. Quando eu comentei dos contratos de avulso, que entra uma parte com pagamento de imóvel, que tem uma coisa de permuta. Mas ia falar sobre duas coisas que eu acho bem interessante. Eu vou comentar sobre uma e o Felipe vai te falar sobre a outra. Uma das formas interessantes de ter uma clientela e ter um trabalho, eu vejo um pouco disso e eu já tinha visto, mas a Gisele Robledo que, tipo, sedimentou na minha cabeça isso numa palestra que nós fizemos, na imersão para corretores. O que acontece? Às vezes o corretor, ele capta um imóvel, X, beleza. O cara procurou ele, precisa vender, fez o contrato, vamos dizer que foi um negócio redondo. E aparece um possível comprador para esse imóvel. Visualmente, o corretor começa, ele foi contratado pelo vendedor, ali. Ele captou o imóvel, foi contratado pelo vendedor. Ele começa a dar muita atenção, vamos colocar assim, para o comprador. Porque ele que tem o dinheiro, ele que está comprando. Pô, mas peraí, o teu cliente é o daqui. Esse cara que está tentando comprar, tem interesse em comprar, às vezes ele está com interesse em vários. Ele está olhando vários. Normal, é um imóvel, não é uma blusa, né? Então o cara vai olhar 5, 4, 8, enfim, opções para ele ir afunilando e talvez fechar. E uma das coisas que eu achei muito interessante que a Gisele falou foi: o teu cliente é o dono do imóvel. Aquele cara está contigo. Aquele cara, óbvio, o corretor que trabalha sério, que tem um contrato, tem exclusividade, que tem aquilo bem acordado. E é ele que vai te pagar. Porque tu é corretor dele, contratado dele. E ele que está te dando o teu estoque. Essa analogia é bem óbvia, mas às vezes não se vê isso claramente. O corretor fica pingando. Quem tem dinheiro para comprar, não quer comprar, aí fica jogando com o comprador. E muitas vezes, você sabe disso também, né, André? Muitas vezes ele traz o comprador, mas quem paga ele também é o vendedor. Então, assim, onde eu quero chegar? Ele fazendo um trabalho bacana de captação, ele vai ter vários clientes ali que vão pagar ele e ele vai ter um estoque variado. Então, quando vem esses possíveis compradores, ele consegue direcionar por o estoque dele ali. E, com certeza, esse cara que está vendendo o imóvel dele, está tendo seu imóvel vendido, esse dinheiro vai entrar para ele e vai fazer outro negócio. Ele vai procurar quem? Provavelmente quem vendeu o dele. Então, assim, falando de intermediação, eu realmente, nesse dia, me abriu ainda mais os olhos que o foco na captação do imóvel, o foco no cliente proprietário é muito importante. Muito legal. E dá uma perspectiva um pouco diferente. Que realmente, eu vejo muito o corretor, ou seja quem for, trabalha com venda, ele, no foco do cara que está com dinheiro. Não é ele que vai pagar porque ele quer assim, quer assado, quer cozido. Mas assim, talvez se ele mudar de ideia, vou falar com a minha mulher, vou falar com o meu marido. No outro, acabou. Perdeu a venda, né? Não quer mais vender. Quem tem contrato com o corretor? É o vendedor. Não é verdade? Exatamente. O contratante do serviço do corretor aí é o dono do imóvel, né? Quem está dando um produto para ele vender. Sim. Então, realmente, ele tem que fidelizar, ele tem que ser fiel a esse cara, que, afinal de contas, ele está trabalhando para ele. E como tu falaste ainda agora, vai que um outro corretor traz esse comprador para esse mesmo exemplo. Provavelmente, um vai assessorar o vendedor e o outro o comprador. Então, os dois vão estar salvaguardados ali e, com certeza, confortáveis de que o vendedor, tendo alguma dúvida, um questionamento ou até um problema, ele vai no corretor dele ali, que é o foco dele, como tu falaste, e vice-versa. Não há um negócio de, tu está intermediando, mas tu não está muito no meio desse negócio, tu está mais para um lado do que para o outro. Então não tem problema também. Claro. O corretor, ele está intermediando o negócio, mas, invariavelmente, ele é corretor de uma das duas partes. E é claro que ele vai puxar o negócio para quem ele
para o lado de quem o contratou. Né? Se eu sou corretor do vendedor, do dono do imóvel, eu quero mais que essa venda seja feita da melhor forma possível, no maior valor possível, na melhor forma de pagamento possível, em favor do meu cliente. Sim, claro. Né? Claro. Então eu sou fiel a ele me contratou, ele vai pagar os meus honorários, ele me deu a incumbência de fazer aquele negócio. Sim. E eu vou fazer da melhor forma para ele. Claro, eu vou fazer de tudo para não perder esse negócio. Né? Se eu perceber que as partes estão ali por um fio de deixar de fazer, ele vai se tentar acomodar os interesses e tal para que o negócio saia. E afinal fique bom para os dois. Mas o corretor, invariavelmente, ele é corretor de uma das partes. Perfeito, perfeito. Daniel, fala um pouquinho sobre o BitSuit, sobre o contrato do BitSuit. Eu acho que é um tema muito legal, muito bacana, que acontece aqui, só que eu não vejo falarem, pelo menos, falarem sobre esse tipo de contrato aqui na nossa cidade, vamos colocar assim, apesar de ele ocorrer. Não, ele ocorre. E é até relativamente normal. Sim, sim. O BitSuit, muita gente chama de BTS, né? Uhum. Mas o BitSuit é uma espécie de locação. Tá? É uma locação em que você contrata, além da locação, a construção do imóvel para aquela finalidade. Então, vamos dizer que eu sou interessado em ter um imóvel exatamente naquelas condições. Eu vou abrir um negócio que é uma franquia. Então, a franquia tem as suas especificidades, eu tenho que construir daquela forma. Então, eu posso chegar com o dono do terreno e dizer, meu amigo, eu quero lhe alugar o terreno, mas além de lhe alugar o terreno, eu quero que você construa para mim, exatamente nesse aspecto, com esse projeto. Tá? E depois que você concluir essa construção, eu vou te alugar não só o terreno, mas te alugo também a obra. Que no final das contas, essa obra vai ficar no imóvel que é seu. Eu só quero não ter o trabalho de eu construir. Eu quero te alugar o imóvel pronto. Sim. Esse, basicamente, é o BTS, é o BitSuit. Sim. Né, em que eu contrato a locação do imóvel, a construção ou adaptação desse imóvel para servir aos meus interesses. No final do contrato, o imóvel vai ser devolvido e a benfeitoria que foi feita vai ficar no imóvel incorporado a ele. Esse, basicamente, é o BitSuit, é o BTS. Legal. Eu já vi, exatamente nesse exemplo, Daniel, que tu deste agora, agências bancárias fazerem isso. É muito comum, né, acontecer com agências bancárias, grandes lojas, né, empresas que não querem imobilizar os seus ativos na construção. Porque imagina, você vai construir um imóvel, uma loja, uma agência, custa caro. Você vai deixar de 2, 3, 4, 5, 10 milhões, dependendo do que seja o imóvel. Então, para a estratégia econômica de algumas empresas, ela prefere não imobilizar esse valor. Ela diz, olha, empreendedor, constrói para mim, tá? Para mim não, constrói para o imóvel. Para o meu uso, né? Constrói para o meu uso, que eu vou te pagar aqui 50, 100, 200, 300 mil reais por mês de aluguel. É uma escolha não imobilizar 3, 4, 5, 10 milhões, mas eu estou disposto a pagar 100, 200, 300 de aluguel. Então, de acordo com a estratégia comercial das empresas, né, elas preferem não imobilizar. A gente percebe que alguns bancos trabalham muito com BTS, algumas redes de lojas trabalham com BTS, preferem o BTS, só fazem até locação com BTS. Então, é um modelo de negócio que é super interessante, tá? Perfeito. Inclusive para o empreendedor. Perfeito. Daniel, se enquadra, realmente dúvida meio pertinente minha. Eu acho que tem algumas farmácias que fazem parecido, mas elas mesmas levantam. Entra também no BTS, algum formato BTS? Não, uma variação, alguma coisa assim, tipo, ela inquilina, só que ela mesma constrói do modelo dela. Aí o contrato é de 10, 20 anos. Enfim, não é o proprietário. Aí, no caso, não é o BTS clássico. Né? O Sim. BTS clássico é quando o empreendedor constrói. E eu alugo dele aquele ponto. Eu já participei de algumas operações com farmácias e algumas delas, elas querem construir. Sim. Então, não é aquele BTS clássico, é um contrato de locação. Ela quer, na verdade, a farmácia ela quer
o ponto, ela quer a localização. Né? Ela está alugando aquela localização, porque o negócio, para o negócio dela, aquilo ali é imprescindível. Se ela tiver o ponto, é o que basta. E ela vai construir de acordo com né, a sua política arquitetônica ali. Perfeito. Mas não é o BTS clássico. O BTS clássico é quando eu contrato, inclusive, o imóvel para servir a minha finalidade. O empreendedor constrói, eu alugo como eu mando que ele construa. Ótimo. A nossa região tem uma situação de BTS. Sim, sim. Perfeito. Meu amigo, achei excelente. Acho que a gente está caminhando para o final. Vamos dar uma olhada se tem perguntas? Vamos. Pode fazer Vamos perguntas? aqui. Deve ter algumas aí, né? Vamos olhar aqui Não está aparecendo para mim. na caixinha. Deixa eu só liberar aqui também os comentários. Pronto. Não. Beleza. Gente, então, amigo, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado pelas informações, pela conversa, pelo bate-papo, pelo teu tempo. Acaba que na nossa correria a gente nem tem tempo para fazer esse bate-papo, por incrível que pareça. É bem direcionado para nossas demandas. Mas achei excelente, achei muito bom essa troca de informações. Acho que foi muito prazeroso para a gente aqui e também muito esclarecedor para quem está ouvindo e para mim também, de verdade. Então, espero já combinar, agendar um próximo episódio mais lá para frente e já fazer uma chamada só reiterando daquilo que a gente conversou. Que no dia 7 de abril a gente vai ter a segunda emissão para corretores e tu és convidado especial do evento. Então, lembrar que para todo mundo que está assistindo, a gente vai divulgar o material a partir de amanhã e que lá vai ter mais compartilhamento de conteúdo. Beleza? Maravilha. Obrigado. Muito bacana o bate-papo. E conta comigo. Precisar estar sempre às ordens aí. Fechado. Valeu. Um abraço. De novo, um abraço. Valeu. Até mais. Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.